Então, é, como a Petinha bem colocou, hoje vou tratar de falarmos sobre o risco 5, né, sobre os 10 riscos geopolíticos que foram divididos, né, conosco. Acredito que todos já tenham passado por esses 10 riscos, ainda que seja uma leitura breve, mas que tenham feito isso, embora o aconselhamento que nós temos é de nos aprofundarmos, né? Porque quando esses artigos que recebemos, eles estão trazendo o que a Eurásia, a revista Eurásia, tem, propõe, né, como os riscos geopolíticos para 2024. Mas nós, enquanto sacerdotes, né, enquanto participantes do movimento, nós temos que ter uma visão mais profunda e mais delineada, né, de acordo com aquilo que nós precisamos alinhar, né, entre os acontecimentos geopolíticos e também com o movimento, com o que estudamos, com a profecia, né? E para começar o estudo, eu gostaria de dar uma introdução, colocando para que nós pudéssemos, com a participação, conversarmos, né? Para que seja esse estudo também seja uma forma de nós nos conscientizarmos, né? E dividir aqui os nossos pensamentos e o nosso entendimento e a conclusão sobre a importância de nós dessas atualizações que fazemos, né? Através dos artigos que recebemos, acompanhando eventos externos, mas com essa visão voltados para os acontecimentos também, né? Dentro da visão profética. A gente já viu antes e, e falamos sobre a Eurásia, né, que é a empresa que publica esses riscos, né? E a Eurásia é uma empresa de consultoria geopolítica, né? E sendo uma empresa de consultoria geopolítica, as outras empresas pelo mundo podem contratá-la para dar conselhos sobre projetos que tenham. E então a Eurásia olha para a geopolítica, né? A situação política, como ela se relaciona para aquele país no qual essa empresa está tentando empreender, e em seguida ela vai dar o conselho. E de forma aberta ela põe esses conselhos que a gente tem acesso, né, que são os 10 riscos. Mas é uma empresa, uma organização geopolítica, né, que foi criada em 1998, né? E diante do que nós já vimos até aqui, e dessa definição que passei agora, a gente pode dizer que qual é o propósito da Eurásia? Eu gostaria da participação de alguém para dizer para a gente qual é o propósito desta empresa. Eu acho que para eles o propósito principal seria dar esses serviços para os clientes, fazer dinheiro com isso, né? E lucrar. Sim. E que serviço é esse que eles prestam? Se entendi o que tu estava falando, seria essa, vamos dizer assim, essa análise deles Uhum, da uhum. situação, de se é viável ou não, talvez, empreender em um tal país, uma tal região. Seria esse, né? Sim. Aí, se você tivesse que resumir isso, esse trabalho que eles fazem é o quê? É tentar o quê? Ah, tá, já entendi. Uhum, Seria praticamente tentar projetar
ou predizer, olha, Hum, pode que dê certo, pode que não dê certo, tem que tomar em conta esse assunto, esse outro, sei lá, por aí. exatamente. Eles tentam prever, né? Como você bem colocou. Eles vão tentar prever se um projeto vale a pena ou não. Lógico que eles vão colocar como a experiência que a empresa tem de tantos anos, né, como uma experiência que, entre aspas, né, terá garantias, né, pelo estudo que é feito da geopolítica, mas seria prever realmente. Então, o propósito dessa empresa, né, ela existe para analisar o risco político e fazer consultoria, né? Então, eles se colocam como eles estão ali para ajudar investidores e tomadores de decisões de negócios, né? Eles tentam prever o que vai acontecer politicamente e financeiramente. Então, eu vi que a Gisele também colocou algo com relação à parte financeira. E realmente, né, a gente colocando em poucas palavras, seriam isso. Eles vão prever o que vai acontecer politicamente e financeiramente, né? Baseado na situação política, né, do país em questão, ou dos países em questão, porque muitas vezes, muitas vezes não, todos os países vão sofrer influências também por causa dos acontecimentos geopolíticos em outros países, né? E a gente tem tido essa experiência, a gente tem vivido essa experiência recentemente, por causa das guerras, né, que têm acontecido. E onde fica essa empresa? A Eurásia, onde fica? De onde é essa empresa? Alguém pode dizer? De onde é a Eurásia? Renilde, eu não sei, eu Oi? vou chutar que eles ficam na Europa, localizado na Europa. Tá. Mas eu não pesquisei onde É. estão localizados. E Sim, imagino que hoje em dia, né, talvez é mais espalhados pelo mundo. digital, não? É. Talvez a minha pergunta não tenha sido tão precisa, mas assim, onde iniciou a empresa, né? Onde a empresa está, onde está a sede da empresa, por assim dizer. Rê, Oi? a sede dela, não sei, eu não vou arriscar. É, sim, é nos Estados Unidos. A empresa foi Eu ia criada falar isso. inicialmente com uma sede em Nova York, né? Falando da Eurásia, a gente tenta conotar com a Europa, né? Lógico que eles têm escritórios espalhados pelo mundo e eles estão presentes, né? Pelo mundo. Mas a empresa, ela é uma empresa americana, por assim dizer, né? E colocando isso, nós falando sobre uma empresa americana, né? Que politicamente ela está em todo o mundo também. Desde 1998, nós já começamos a ver, assim, ter uma percepção de análise que nós já temos que parar para pensar em alguns fatores que nós veremos dentro de cada risco, dentro de todos esses assuntos que serão trazidos. Claro que eles têm especialistas no Brasil, em todos os países da Europa, vamos colocar assim, ou na Europa, na América Latina, tem especialistas em vários países, né? Espalhados pelo mundo. Mas a empresa é uma empresa americana, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? E quando colocando sobre isso, e colocando que eles afirmam ser especialistas, né? Eles também procuram, eles têm um trabalho
mais definido, mais centrado, né? Como a gente estava falando, também na parte financeira. Eles trabalham, né, com institutos financeiros, né? Como eu tinha falado antes, para que os tomadores de decisões financeiras também possam se guiar através das informações que são trazidas. E quando a gente fala de geopolítica, né, ainda que falando de empresas, de parte financeira, de infraestrutura ou materiais, seja qual for o negócio, né, a gente pode colocar também commodities, né, a empresa em si, ela tem um centro, né, e o centro é a parte financeira. E sendo parte financeira, como que a gente poderia colocar em poucas palavras? Qual é o objetivo dessa empresa? O que a gente poderia colocar assim, já que nós estamos vendo que essa empresa ela é centrada para negócios, infraestrutura, né, para crescer financeiramente, então a empresa é centrada em o que a gente poderia colocar? Vocês podem participar, colocar. Economia, Faturar, Sim, ganhar mas dinheiro. exatamente. A economia não está longe, né? Não está distante, está aí, mas sim, Marcos, em ganhar dinheiro, né? Então, o objetivo dessa empresa é ganhar dinheiro. E falando em todos esses riscos, vendo cada um detalhadamente, vendo qual é o propósito da empresa, vendo qual é o objetivo dessa empresa, né, para que eles são guiados, né? A gente pode colocar, né, assim que para entender a perspectiva que eles vêm trazendo de todos os assuntos, eles estão centrados sobre dinheiro, né? Desde o início também o Pedro colocou, né, que é ganhar, né? É ter totalmente totalmente diferente a perspectiva. No caso agora eu vou colocando totalmente diferente a perspectiva para o que a gente busca enquanto movimento, né? Então nós temos uma perspectiva entre a Eurásia e nós avaliando, analisando esses riscos e o que é trazido, né? Que nós participamos dos acontecimentos externos também. A gente vê como que nós poderíamos colocar. Nós temos o mesmo objetivo analisando que a Eurásia? Nós temos esse mesmo objetivo? Não. Não. Sim. E como você descreveria que seria o nosso interesse com relação a isso? Como que você colocaria? O que você gostaria de falar com relação a isso? É para mim essa pergunta? Sim, se você puder, ou qualquer outra pessoa que quiser, sim. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer como é que o movimento entende isso? O comportamento da Eurásia? Eu entendi isso ou não? Não comportamento, é porque nós usamos, né, esses riscos para estudos, né? Nós temos que estar informados, inteirados, né, do que está acontecendo geopoliticamente. Mas a nosso interesse nos acontecimentos geopolíticos, né, e colocando aqui com esse material que a gente analisa da Eurásia, a gente viu que o interesse da Eurásia é lucro, é dinheiro. E o nosso? Eu acredito que o nosso é salvar vidas, é ganhar almas para o reino dos céus. Agora, bom, eu acho que a gente precisa estudar esse assunto para poder até fazer um paralelo em relação ao que a gente vem estudando, a gente vem aprendendo com a profecia, a gente a gente percebe que nós estamos andando no caminho certo, né? A gente está acompanhando o contexto dessa geração.
Então, a Uhum, gente está percebendo que o que a gente vem estudando está se concretizando. Eu acho que é isso que eu entendi. uhum. Sim, a Noelle colocou, né, também conhecimento, né? Perguntando se seria por conhecimento. Sim, nós precisamos ter conhecimento e nós precisamos acompanhar os acontecimentos, não tudo que está acontecendo, mas os acontecimentos geopolíticos, assim, que estão sendo mais proeminentes, nós acompanhamos, claro, como o Marco colocou, né? Marcos colocou, porque nós temos que fazer essa comparação, né, com o que estudamos e o que está acontecendo. E a Noelle colocou ali, porque com referência às profecias, a gente tem que estar sempre trazendo, né, a Rayane também, trazendo o conhecimento e os eventos e fazendo a nossa comparação e entendendo isso através também das profecias, vendo se realizando através das profecias. Mas quando a gente fala em geopolítica, o que a gente poderia falar de geopolítica dentro das profecias? O que nos lembraria dentro da profecia? Ou quais profecias, quando se trata de geopolítica? A gente Uma tem áreas, pergunta. a gente tem algumas áreas favoritas, como por exemplo Rússia, a gente está muito interessado, sem dúvida Uhum. Estados Unidos, influência mundial, mas Sim, eu entendo que você está colocando da Rússia, Pedro. Talvez a minha pergunta não foi muito boa, aí eu vou ok, tentando te direcionar para o que estou tentando colher. ok. Sim, vamos deixar a Rússia aqui do lado, mas vamos colocar dentro de profecias. O que a gente tenta, tenta não, em que nós estamos encaixando a geopolítica, com quais profecias? Rê, Hum. Sim, tem a ver com Daniel? sim. Uma das profecias nós poderíamos trazer seria Daniel 2, né? Falando em geopolítica, a gente pode falar dos pés, dos 10 dedos de ferro e barro, né? Que fala sobre os reis. Para onde mais que outra profecia nós poderíamos ir? Rei do Norte, Se Rei do tratando. Sul, Rei do Sim, Norte, mas Rei do Sul, sim, sim. Mas em se tratando, circunvenção. sim, com certeza. Com certeza, a gente vai. Daniel tem bastante, né, da geopolítica, mas nós temos outras partes também bíblicas. Apocalipse, sim, Gisele. Sim. Eu A vi gente um pode ir comentário para Apocalipse. Sim, da noite, parece que é mais basicamente o que eu acho que a gente está procurando ver sobre ela colocou os governos de esquerda e direita e a relação com o decreto dominical. sim, sim. Então, a gente pode fazer essas conexões, né? A gente precisa fazer essas conexões e descobrir o que é o interessante, qual é o foco que nós devemos ter, o caminho que nós devemos analisar esses riscos quando nós estamos estudando sobre eles, né? Porque o que é secular também é geopolítica, né? Então a gente tem que estar filtrando, se puder dizer assim, né? E às vezes o que está sendo visto como um problema, na verdade não é um problema, né? Porque se a gente colocar uma análise de como foi dito, né, que a Eurásia é uma empresa americana, então nós já temos que ter, não quer dizer que porque seja uma empresa americana não vai ter coisas corretas, não vai ter coisas erradas, né? Coisas não erradas, como é que eu posso colocar? Desvios, assuntos e desvios que possam nos tirar do foco, né? E quando se trata da geopolítica, nós temos que estar atentos, sim, mas atentos também com foco, né? Inclusive, é trazido também, dentro desses riscos, tem os 10 riscos, porque um é a introdução, mas depois
foram trazidos os riscos que a gente pode olhar assim como que são outras opções, né, de assuntos que podem parecer ser muito importantes, mas que vão nos desviar do que é mais importante. Então, a própria Eurásia também coloca isso, né, como as pistas falsas, obrigada, como as pistas falsas, que também podem nos desviar do foco que devemos ter, né? E dentro das opções que foram trazidas, eu gostaria que vocês fossem colocando aqui quais os riscos, né, dentro das opções que a Eurásia trouxe. Então, eu gostaria que vocês fossem falando de alguns riscos, o título, e a gente vai falar um pouco, colocando foco, por assim dizer. Quem gostaria de falar algum dos riscos que está mencionado? Rê, Hum. vou falar um que eu veio na mente agora. A crise com relação à água. Eu não sei o título ao certo, posso olhar. Esse ano... Tá, desse ano? Desse ano? Desse ano. Tá. Uhum. Vou A falar Gisele colocou... Só um minutinho, eu vou ver que a Gisele colocou enquanto isso você vai se preparando, tá? A Gisele colocou aqui no chat, que é a IA desgovernada, né? Tá citado ali como inteligência artificial. Mas aí, esse é o ponto que a Eurásia trouxe. Para nós podemos buscar de uma forma, estudar isso de uma forma mais aprofundada. Então, a gente não colocaria inteligência artificial, a gente não colocaria o IA, porque não é só através da inteligência artificial que a gente consegue... O que é a inteligência artificial mais... como é que eu vou dizer? O que assuntos, pontos que são mais contundentes com relação à inteligência artificial? O que a gente poderia dizer? Você colocou fortalecimento da extrema-direita? Sim, mas isso é dentro de também Fake a news, política. Sim, fake news com a IA, desinformação. sim. Informação. Vamos tratar de informação, tá? Ao invés de colocar o IA, vamos tratar de informação, porque o que é que nós acompanhamos e que nós entendemos que há informação e, como você bem falou, Pedro, desinformação. E a IA em si, ela deveria estar trazendo, e o que ela chama a atenção para a Eurásia é a informação ou desinformação. Mas vamos falar de informação. Então, quando trazendo essa informação, a gente não vai tratar só da inteligência artificial. Vamos entender disso, é importante, vamos seguir, vamos ver. Importantíssimo, a gente viu desde 2019 sobre isso, mas vamos falar da informação, porque a informação pode vir também de outras formas. Para nós, a informação pode vir de outras formas. Que outra forma nós obtemos informação? De que outra forma? Que nos são instruídos para que nós procuremos, para que nós... Eu não posso falar outra palavra, senão vou dizer o que é. pelos Através de quê? artigos, Artigos, que mais? pelos vídeos, pelas aulas, Os vídeos já entram um pouco mais, né, para jornalistas, tecnologia. Não jornalistas tecnologia, é o Rose. artigo. Tá, Não tecnologia. tá. E nós também fazemos estudos baseados em Agentes externos? Profecias. Agentes externos? material, gente, material.
Porque Livros. eu tirei... Exato, exato. Então, nós tiramos informações, tanto da parte... E também a Eurásia. Então, a gente está fazendo uma comparação aqui, né? Então, a Eurásia, da inteligência artificial, ela está tirando a informação, ou, vamos colocar, entre aspas, desinformação, né? O uso para desinformação. E nós sabemos disso também que acontece. Mas nós também usamos para informação os livros, os artigos, né? Que a gente divide também através da tecnologia, mas a gente poderia ter em papel, né? Então, os livros também são muito importantes e trazem muitas informações. Mas nos 10 riscos, a Eurásia não está colocando livros. Vocês entendem o que eu estou tentando colocar? Está dando para Sim, entender? Sobre informação? Eu não peguei essa é última. como se... Pode falar, Pedro. O Pedro disse que não pegou, Rose, mas coloca o que você quer comentar. Eu entendi que quando se fala em informação, tem vários leques. E a Eurásia, ela foca em apenas um, que é a informação tecnológica, pela tecnologia. Se eu posso me explicar assim, como é que fala? Pela internet. E ali, quando ela coloca a IA, ela está colocando a informação e o tipo de informação. E para nós fazemos estudos, nós buscamos entendimento, nós somos aconselhados a seguir, a ler livros também. A gente não segue só essa parte. A gente tem também informação através de livros. Não só nós, mas o mundo pode ter informação também através de livros. É isso que eu estou tentando colocar, que a Eurásia vai considerou e fez o artigo com relação à inteligência artificial. E que nós, para além disso, nós estamos olhando informação e desinformação nessa parte, mas nós podemos ter também informação através de livros. É isso que eu estou tentando colocar, fazendo um comparativo dos nossos objetivos com os objetivos e focos da Eurásia. Os nossos objetivos e focos com os objetivos e focos da Eurásia. Um outro risco que... Pedro, você conseguiu entender? Sim, já entendi. Sim. Um outro risco que alguém gostaria de colocar? Eu queria colocar o risco 10, que é negócio arriscado. Uhum. E esse risco 10 está bem fácil de fazer uma análise, né? Dessa comparação que a gente está fazendo do objetivo Sim. e o foco, Sim. né? Está bem fácil. Você acha que consegue fazer? Você quer tentar, Rose? Pode falar. Assim, até pelo tempo, eu vou me adiantar, tá, Rose? Que eu acredito que você Ok. já entendeu. Ok. O que a gente falou, é lucro, né? O objetivo são ganhos, né? E como que a gente olha para essa parte financeira, né? O movimento olha para essa parte financeira. O movimento não tem essa perspectiva sobre dinheiro, né? O que nos aproxima da geopolítica com relação a isso é outra coisa, né? Lógico que é necessário, a gente não pode dizer que não é necessário, mas o nosso foco não é esse, o nosso objetivo não é esse. Então, a gente vai olhar para isso, vai entender sobre isso, é preciso acompanhar, é preciso sim, mas enquanto movimento, né, o movimento em si, porque a gente não está falando de cada pessoa seguir, cada pessoa fazer, a gente está falando do movimento. O movimento em si, neste ponto, como que a gente trata hoje? O que é que a gente trata para que haja essa... Como é que eu poderia colocar assim? Eu não posso falar a palavra, porque se eu falar a palavra eu já falo o que é. Mas como que a gente colocaria assim... Como que nós estamos interessados com relação a isso? Até porque também a gente sabe que financeiramente a gente vai ver nações que vão subir, nações que vão cair.
né? Porque acaba se tratando disso também. E como que a gente, enquanto movimento, observa isso? Qual é o nosso foco, o nosso objetivo? Observamos com relação à insegurança das minorias, das pessoas mais pobres, como afetaria a igualdade, acho. Exatamente, exatamente. E dentro disso, também a gente vendo esse ponto, tem uma palavra que é o que nós temos, nós estamos trazendo, que é esse retorno ao Éden. Tem essa palavra que nós estamos buscando. Igualdade? Exato, exato. Então, a gente vai analisar isso muito mais para além, né, do ganho, né? Mas olhando a igualdade, o Gabriel colocou lá na sociedade. Isso. A gente vai ter esse foco, né? Não nos lucros e ganhos e perdas, mas o foco é, exatamente, o nosso foco é na sociedade, é nas minorias, como bem colocou Pedro. E ele falou de crianças e o que mais, Pedro? Você falou minorias, crianças e... Acho que eu não falei criança, mas falei minorias e pobres. E pobres, sim. E aí eu colocaria crianças e... que é a gente sabe que mais sofre. Mulher? Idosos. A Lara está falando de idosos. Podemos colocar idosos, mas a Rose trouxe, a Gisele também. Mulheres. Né? Com certeza, nessa desigualdade, as mulheres sofrem muito. Né? A porcentagem de sofrimento das mulheres ela é gritante. Aí todas as minorias estão também, nós temos a visão para todas as minorias, mas poderia colocar, né? Nós vamos colocar as crianças, os LGBTQs, né? Mulheres, sem dúvida nenhuma, e todas as minorias. Né? E a gente pode falar de migração, de migração, e colocar vários outros pontos também. Então, mais uma análise. Então, quando a gente está analisando, estudando, nós vamos trazendo o nosso foco, né, para a igualdade. E, sim, com certeza. Aí, mulheres, a gente põe pretos e pretas, com certeza, né, também. Em todos, né? Todos os povos. Sim. Aí, mais alguém quer trazer mais algum... citar mais algum risco? O risco que a gente falou que ia falar hoje, que foi dito que nós iríamos conversar hoje. Versus eles mesmos? Como? Estados Unidos versus eles mesmos, não. Dentro desses Estados Unidos versus eles mesmos, a gente poderia dizer os Estados Unidos. Né? Mas o nosso foco, o nosso objetivo, quando estudamos os Estados Unidos, qual é? Democracia? E quando a gente trata de democracia, o que é que a gente está tratando? Tentando chegar a... Embora saibamos que a democracia não é... Hã? De uma lei de igualdade para todos. Isso, a gente está sempre nessa busca, a gente tem que estar sempre com o foco nessa busca da igualdade, de analisar de acordo com que é o nosso objetivo, né, para o decreto dominical e além. Né? E não foi trazido aqui. E também eu poderia falar o seguinte, que quando se fala dos Estados Unidos, né, que a gente falou de igualdade, de foco e tal, às vezes também a gente pensa em grandes nações, né, a grande nação, desenvolvimento, mas ainda o foco não é esse, porque analisando outras nações, nós podemos contrastar e comparar e contrastar atualmente com outras nações e ver que os Estados Unidos
com outra nação, uma em particular, ele está sendo comparado e contrastado, pode ser comparado e contrastado por nós, e entender que está além dessa coisa da grande nação, né? Nós temos que estar focando em entender da parte também profética e o que nós estamos buscando enquanto pessoas no movimento, né? O que o movimento busca. Porque a Eurásia, estando nos Estados Unidos, eles vão pensar sempre também na parte financeira, no desenvolvimento e assim por diante. Então, a gente vê bem que a gente não está totalmente alinhado, né, com a Eurásia, né? Nós temos as diferenças, nós temos perspectivas e razões também diferentes, né, do que eles Renilde, estão interessados. Sim. com licença, Gabriel, aqui. Uhum. No site da Eurásia, eles têm, assim, eles são bem transparentes, não, sobre os valores deles, etc., não? Uhum. Eu vi que eles foram fundados, não, nos Estados Unidos, Washington, e logo depois eles abriram o primeiro escritório em Londres, não? E depois Uhum. tem escritório em Brasília, no mundo todo, não? Assim, Uhum. se a gente lê os valores deles, eles se dizem ser bem livres de qualquer preconceito, de qualquer viés, né? Eles prometem aos clientes análises assim livre de qualquer viés, né? Então, esses são os valores deles, né? Então, agora é claro que eles precisam sobreviver, então eles cobram pelo serviço deles, né? Então, o lucro é um papel, mas não sei se você está dizendo que eles têm um viés forte interessado no dinheiro para os Estados Unidos, ou como seria? Eu não quero colocar aqui, né, uma posição assim, eu quero só que colocar para que nós façamos cada um, né, aqui, e para a gente analisar, fazer uma análise sempre, porque a gente sabe, os vieses eles estão conosco. Então eu falo nós, em nós, né, enquanto movimento. Aqui não quero colocar uma análise de país ou da empresa, ou, né, eu preciso falar porque não tem como chegar a uma conclusão sem estar mencionando, mas nos alertando para essas características, para o objetivo, né? Para o propósito, para os objetivos e os propósitos, né? Porque os vieses realmente existem, né? E dentro disso, né, eu vou colocar aqui o risco 5, que é sobre os vilões, né? Por assim dizer, o risco 5 traz como o eixo dos vilões. E trazendo o eixo dos vilões, vem trazendo 3 países. Eu acredito que todo mundo já deve ter lido ou visto sobre isso, sobre esse assunto. E coloca de certa forma, essa união desses países, essa colaboração entre desses países para com a Rússia, né? E entre si, né? A Rússia com esses países. E trazendo esse título, quando traz esse título, vilões, né? Como que a gente poderia colocar por que eles são vistos como vilões? Renilde, Sim. Gabriel aqui. Eu acho, quem lembra, né, do ataque do 11 de setembro, talvez se lembra que o presidente dos Estados Unidos na época, o Bush filho, né, ele deu alguns discursos, né, nas Nações Unidas, no Congresso e tal. E foi com ele que surgiu essa ideia do eixo, né, que ele chamou na época de eixo do mal. Ele estava Uhum. querendo juntar uma aliança contra o
os países que ele chamou de países terroristas, né? Países que Uhum. financiavam terrorismo e ele chamou eles de eixo do mal, né? Então, na E, época era Irã, Iraque e Coreia do Norte, né? Então, daí uhum. vem essa ideia, né? Que são países que são do contra, né? São do mal, fazem Sim, e tudo são do que contra o quê? Contra o quê? valores ocidentais, democracia, paz, né? Então, Uhum, basicamente, ele colocou o mundo diante de uma decisão. Ou vocês estão com eles, com esse eixo do uhum, mal, ou estão conosco, né? Então, ninguém uhum, teve como se tirar, como ficar no neutro, né? uhum. Sim. Aí É, ainda. Obrigada, Gabriel. Sim, poderia se dizer também que eles têm uma, uma aversão em comum contra os Estados Unidos? sim. A Seria gente poderia, sim? a gente poderia dizer aqui, né? Porque da forma como a gente pode observar, a gente vê que esses países eles violam leis internacionais ou normas, né? Ou as normas. E ao violar essas leis, essas normas, isso vai ter um efeito para o mundo inteiro, né? E essa parte que você está colocando, ela se ressalta, né? Porque eles são anti-americanos, né? E todos esses três países que são mencionados nesse artigo, que é o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte, né? Tem essa característica, né? De serem anti-americanos, né? E até aí a gente entende. Mas, então, a gente vê que não é só descumprir ou desobedecer leis internacionais ou normas internacionais. A gente vê que se trata de ser também anti-americano, né? Se você é um anti-americano, você é um desonesto. Então, como é que a gente colocaria? Se é um anti-americano, é um desonesto. Então, os americanos são todos, na definição aqui, né? Porque o vilão, né? O Gabriel está colocando aqui que o Bush declarou como inimigos, né? Então, se não é a favor, se é contra, então é ruim, não presta? A gente colocaria assim, então, né? Olhando para a definição de vilão, né? De vilões, o que seria o oposto de ser vilão? Como é que a gente poderia colocar? O que é o oposto do vilão, do desonesto? Mocinho, o honesto Desculpa, mocinho. honesto, né? Ser do bem, ser honesto, né? E a gente pode fazer uma análise assim, que então os anti-americanos não são pessoas, não são bons. E vamos fazer a análise então que os americanos são todas pessoas boas, eles amam a América, todos que amam a América, todo mundo está a favor da América. Não vamos colocar, né, Newt, nesse eixo de vilões, todo mundo que está contra a América, nós vamos colocar que é desonesto ou mal, e, e Newt, Ruim? sim, ruim, né? Isso. eu acho que foi bem isso que o Bush tentou fazer, né? Ele não deixou uma terceira opção, né? Tem vários países que são tradicionalmente neutros, têm sido, né, ao longo da história, né? Suíça, Finlândia, mas assim, quando ele deu esses discursos, ele falou, ó, não existe neutro, território neutro, ou vocês estão conosco, ou vocês são inimigos, vocês estão com esses países terroristas, né? Então, eu lembro que na época foi bem controverso, porque
sei lá, a Alemanha, por exemplo, eles não podem se envolver ativamente em guerra, né? Eles só podem se defender, né? Isso são questões constitucionais, né? Mas Bush basicamente colocou qualquer país em xeque, né? Escolhe agora, ou está com a Exatamente. gente ou não, né? Vocês não entram nessa guerra contra o terrorismo, então vocês são simpatizantes da Coreia do Norte, basicamente, né? Sim. E aí, trazendo a análise, né, que eu estava trazendo antes, né, que a gente colocar o objetivo e o foco. Se a gente for ver, tem muitos outros países, inclusive esses, desobedecendo leis e normas internacionais com relação a outros países também, não só os Estados Unidos. Mas aí ficou meio que uma definição que a gente já entendeu aqui do caso do anti-americano, como o Gabriel também já colocou desde a época do Bush, que leva para essa tendência, né? Leva para essa tendência, sim. Então, por isso a gente tem que ter um olhar crítico, porque no final traz para eles. Gira em De alguma torno de uma forma, né? sim, de alguma forma, de algum benefício próprio, né? Eu falo Estados Unidos, e a empresa começa ali para ter um olhar se realmente tem vieses ou não tem vieses, né? Que agora a gente, aprofundando assim, a gente entendeu dessa forma. Isso, e a gente fala de grandes nações, né? A gente pode falar também da China. A China é uma grande nação. Aí eu não estou dizendo, a gente não vai classificar, né? Como colocar se é vilão, se não é. A gente não vai classificar assim. Vamos falar por nação, enquanto nação, uma grande nação. Também, né? E o nosso interesse nos Estados Unidos, a gente está colocando bem, estamos encaminhando para entender do nosso interesse com relação aos Estados Unidos. Há outras grandes nações e também nós estamos acompanhando e temos que ver o nosso interesse, o foco em que deve ser, o objetivo que nós temos, né? E a gente sabe também que dentro dos artigos também foi trazido sobre a China, né? E a gente sabe que a China, de uma certa forma também, ela contribui nessa união desse o que é chamado eixo de vilões, né? A China também é que contribui quando ela não se manifesta ou quando ela se manifesta a favor da Rússia, né? E é também uma grande nação. E comparando e contrastando com os Estados Unidos, a gente pode ver a China também como uma grande nação, né? E o que é trazido e como é trazido no foco do que nós estamos buscando e nosso objetivo, nós precisamos encontrar essas diferenças, essas peculiaridades que podem nos desviar, que podem nos levar de uma outra forma. Então, agora, eu acredito que a gente já viu, conseguiu ver de uma forma mais delicada, né? Que nós podemos ser influenciados, né? Que a influência há, né? E que nós precisamos estar observando, e a gente volta. Agora a gente pode olhar para o artigo, ver alguma parte do artigo com o tempo que a gente tem aqui, mas já com essa análise mais profunda, a gente já tendo este pensamento que nós estamos agora, né? Dentro daquilo que a gente já viu e pode ver ainda mais sobre detalhes de peculiaridades, né? Dentro dos artigos. E aí, Gabriel, eu queria pedir se você pudesse dividir, que eu acredito que todos têm um artigo, mas se a gente puder, se puder dividir na tela o artigo, para que a gente possa ver sobre ele. Ou também as pessoas estão todas com o artigo aí, a gente pode acompanhar, tá? Já está dando para ver? Já compartilhei aqui. Ah, tá. Ah, que bom. Que bom, já está dando para ver Sim. ali. E Sim. aí, quer dizer, alguém pode ler para a gente o primeiro parágrafo, é bem grande, deixa eu ver, as primeiras... Eu vou ler porque depois, quando for parágrafo, eu peço ajuda, né? A Rússia, a Coreia do Norte e o Irã
são os estados vilões mais poderosos do mundo. E eles têm trabalhado para fortalecer sua cooperação desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, unidos pelas sanções draconianas impostas contra eles. Seu ódio compartilhado pelos Estados Unidos e sua disposição de violar o direito internacional para interromper os status quo global que acreditam servir aos interesses ocidentais às suas custas. Eles são agentes do caos na ordem geopolítica atual, empenhados em minar as instituições existentes e os governos e princípios que as sustentam. Então, já nessa primeira parte aqui, a gente pode falar aqui sobre essa análise, né, da Rússia, e aqui fala da Rússia e da Coreia do Norte, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho. A Rússia e a Coreia do Norte, isso mesmo. A Rússia, a Coreia do Norte e Irã, estados vilões mais poderosos do mundo. Em que sentido esse poder? Eles são poderosos em quê? Ou por quê? Bomba nuclear. Está relacionado. Pode falar, Rose. Está relacionado com guerras? Eu acredito que, assim, para a gente colocar sobre grandes nações, como eu falei antes, né? Mas aqui eles estão colocando, sendo os vilões, né? Mas a gente sabe que a Rússia, eu vi uma comparação que foi feita entre a Rússia e a Itália. E a explicação era a seguinte, que se for analisar por poder, a Rússia e tamanho e poder, como que eu posso colocar assim, a riqueza do país, a Rússia ainda teria menos do que a Itália, estaria atrás da Itália ainda. E muitas pessoas vocês estão colocando aí sobre as armas nucleares. E sim, eles vão se unir e a força maior realmente é nesse sentido, que é a arma que eles colocam e tiram da mesa, né? Para poder colocar colocar temerosos todas as nações, temerosas as nações e principalmente para a ONU, né? Para o mundo inteiro. Como Então, ameaça. eles colocam isso sobre a mesa. E aqui, dentro desse artigo, está falando muito bem sobre isso. Mas quando a gente vê essa união, o que nos chama mais atenção, o que nos traz mais aos estudos, o que seria? Aos estudos que a gente faz dentro do movimento. Colocando esses 3 países. Mas aí a gente vai ter mais atenção e estuda mais com relação a quê? É algo que está relacionado com os 3 países? Não, eu falei que assim, tem esses 3 países mencionados aí, mas a gente tem um foco que a gente... Profecia, geopolítica? Sim, mas aí desses países, assim, a gente falando diretamente. Seria a não democracia? Eu não sei. Sim, mas aí talvez eu não estou sabendo perguntar bem. Vocês me desculpem. Eu colocaria, né? A gente fala, a gente estuda, a gente acompanha. Sim, a gente precisa estar inteirado de tudo, mas a gente está mais focado na Rússia, de certa forma, né? Isso, Lara, como o Rei do Sul, né? Então a gente tem que estar tirando essas informações, se informando, se acompanhando
tendo foco, e aí a gente traz para isso, né? Para essa interação com relação ao que realmente para nós, né? Nós estamos seguindo e acompanhando os acontecimentos, né? Mas ali coloca entre eles, né, algo comum, que são as sanções draconianas, que seria dracon, quer dizer excessivamente rigoroso, né? Que esses 3 países receberam sanções de leis e medidas severas, bastante severas, mas entre eles já se ajudam em como driblar tudo isso, né? A gente sabe que por mais severa e pela quantidade maior que houve de sanções, isso ainda não foi bastante para poder parar estes países, né? E entre eles se autoajudam, né? Para que eles possam para que eles possam sobreviver, né? Que, na verdade, são 3 países que não estão tão bem assim e precisam sobreviver. Então, um depende, tanto o Irã quanto a Coreia, depende da Rússia, e a Rússia depende, de certa forma, deles também, tanto para vender como para comprar. A Rússia tem um celeiro grandíssimo, né? Que dali sai grãos, alimentos, e também a gente sabe que eles dividem armamentos e informação e tecnologia, e assim, mutuamente eles se ajudam para que a Rússia, né, continue tendo esse papel que a gente já sabe, né, que a gente acompanha como o Rei do Sul. E como eu falava antes, de grandes nações, né, porque a gente veio falar grandes nações, a gente segue mais os Estados Unidos, mas a gente tem também a China, que apesar de não estar citada aqui, né, entre estes países, mas a China também, porque ela não faz esse papel diretamente vamos colocar aí como vilão, ou desonesto diretamente, porque a China ainda tem muitos negócios, lida muito com os Estados Unidos, e eles dependem também um do outro, né, para continuar como uma nação proeminente, e a China faz esse papel de se colocar como se não estivesse acompanhando tanto, né? Ela acompanha, consente, não impede, não coloca obstáculos para as atividades desse eixo, né? Aí, que está mencionado aqui no artigo. E a China só vai se pronunciar, gente, eu estou passando pelo artigo e eu não estou falando os parágrafos, eu peço até desculpa, por questão de tempo, mas depois vocês podem pegar o artigo e olhar. Quem não olhou ainda pode passar pelo artigo, né, com um estudo mais minucioso acompanhando. Mas está tudo que eu estou falando, de certa forma, está aí no artigo, estou fazendo os comentários em cima, né? Então, a China só vai se pronunciar se algum desses países violar sanções que ponham em risco, né, os próprios interesses, né? Então, Pequim vai continuar fazendo negócios com o eixo e a legitimá-lo, já que ele prejudica os Estados Unidos e os seus aliados neste ano. Isso é o que o artigo vem trazendo, tá? E dentro do artigo também eles fazem 3 ressalvas, né? Que primeiro a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte se apoiarem uns nos outros é um sinal de seu desespero e fraqueza no cenário global. E quando seus melhores, o comentário que aqui é feito, né? Quando seus melhores ou quase únicos amigos são 2 estados desonestos, você está em apuros. A segunda ressalva todos eles procuram evitar uma guerra de disparos ativa com o Ocidente, o que significa cautela contínua ao escalar ataques diretos contra os Estados Unidos ou seus principais aliados. E aí a gente tem os acontecimentos recentes
né, com relação ao Irã e Israel, e colocando este ponto aqui, a gente pode fazer uma análise do que tem acontecido, né? Que eles procuram evitar uma guerra de disparo ativa com o Ocidente, que significa cautela contínua a escalar ataques diretos contra os Estados Unidos ou seus principais aliados. E a gente viu isso acontecendo, apesar, né, que a gente sabe que o Irã atacou Israel e que Israel atacou a embaixada do Irã. E depois o Irã retaliou Israel com os drones. Israel retaliou também o Irã, agora recentemente. Mas esse ataque de Israel para com a embaixada, em proporção com o ataque do Irã com os drones, que tem sido comentado pelos os comentaristas, né, desses assuntos, eles têm colocado que tenha sido essa retaliação do Irã tenha sido como uma jogada ensaiada, né? Porque todos os drones foram interceptados, ou a grande parte deles foram interceptados. E agora, quando Israel retalia, o Irã é feito também de uma forma, entre aspas, a gente pode colocar também como uma jogada ensaiada. O primeiro ataque à embaixada, não podemos dizer isso, mas é uma jogada, foi um ataque bem sério, né? E uma ousadia de Israel, que estaria no eixo dos Estados Unidos e tomou essa decisão, fez, né, o ataque, e não tem como se voltar atrás, né? E a terceira ressalva é que, apesar do interesse comum em semear o caos, os ditadores têm dificuldade em confiar uns nos outros, o que torna a entente frágil, o que torna o entendimento político entre esses países frágil. Então, esse eixo, né, é colocado aqui logo depois, que esse eixo é um casamento de conveniência e oportunidade. Seus membros não são parceiros estratégicos nem ideológicos. Eles estão focados principalmente na sobrevivência do regime e no ganho geopolítico. Dessa forma, seus relacionamentos continuarão sendo basicamente transacionais. E a gente seguindo mais adiante no artigo, a gente vai ver que traz sobre Benjamin Netanyahu, né, sobre Israel, e que, como sendo o aliado mais próximo dos Estados Unidos, dentro dessa perspectiva que o artigo traz aqui, desses países vilões, e trazendo essa comparação aqui, trazendo uma análise também sobre Netanyahu, né? E dentro do artigo também nos leva para outros artigos. A gente vê também que os Estados Unidos, eles estão de uma forma que eles não podem se retirar, de uma forma que é inevitável, de certa forma, ligados a um conflito que se intensifica e sobre o qual tem influência limitada, porque é sabido que os Estados Unidos colocaram várias vezes para Israel que fosse comedido, né? Que não retaliasse, né? Os Estados Unidos, por assim dizer, ele está num ponto que ele não pode sair, né? E levando mais adiante, já para o final do artigo, o artigo já nos traz sobre Biden, né? Trazendo sobre Taiwan, aí já vai relacionando com a China, né? E as consequências que pode ter as eleições em Taiwan, né? E
o que pode vir a provocar, né? Se houver uma resposta militar entre Taiwan e Pequim, né? Entre a China, e os Estados Unidos está aí também. Então, de certa forma, também ele está com relação a Israel, ele também está com relação a Taiwan, numa situação onde ele não pode sair, né? E as consequências vão acontecer. Isso a gente fazendo essa análise, agora colocando, né? Já que é Estados Unidos, a gente está fazendo a análise dos Estados Unidos, que é o que propõe o artigo. E, para finalizar, porque a gente nós fomos colocando todos os pontos, né? Vimos objetivos, vimos propósitos, e a gente chegou a uma conclusão, e agora a gente pode voltar para ela, né? Que em muitos pontos com relação o que é trazido, nós temos formas, né, de nos orientarmos para a gente estar buscando dentro das profecias e dentro daquilo que o movimento nos leva a analisar e nos leva a buscar como um movimento que busca a igualdade, né? E dentro disso nós temos várias análises a serem feitas e nós temos várias formas de estar observando, buscando também informações em livros, como nós temos de vez em quando aqueles estudos com os livros, e a gente buscar trazer esse foco maior, né, de estar analisando todos esses riscos, esses artigos, o material que nos é trazido com foco na igualdade, né? E acompanhando, lógico, os movimentos internos com esse raciocínio, né? Para que nós tenhamos uma compreensão mais clara de tudo. Porque por mais que eu trouxe aqui, como a Eurásia tem foco financeiro, mas trazendo para o foco financeiro, se as nações elas se desenvolvem, se há negócios em que país for proeminentes que crescem, se cresce também para a sociedade, se melhora para a sociedade, isso também vai melhorar para todos os países. Não é assim que é visto, né? Nós desejamos a igualdade, não é assim que é visto, não é assim que é desejado, não é assim que é almejado, mas a verdade é que quando você vai entender sobre a geopolítica de outro país, quando você vai fazer negócios, quando você seria muito melhor que ao se relacionar que os países se tornassem cada vez mais proeminentes, né? E assim tivesse a chance também de melhorar, de haver mais igualdade, para haver mais condições também para as minorias, para todas as minorias, e melhorar a vida, né, para as pessoas pobres, né? Porque não precisa o pobre ficar mais pobre para o rico ficar mais rico. Isso é como foi conduzido, né, essa parte econômica, como isso foi se desviando, né, de olhar para os lucros, mas poderia haver a igualdade. A igualdade é que vai fazer com que as nações realmente cresçam e realmente que tudo seja mais abundante, né? E a gente tem que ter essa visão. Porque, na verdade, o princípio, né, do pobre mais pobre para o rico ser mais rico é um princípio satânico, não é um princípio divino, é um princípio satânico. E, com isso, eu vou pedir se alguém tem algo a dizer brevemente, mas senão a gente vai finalizar devido ao tempo. Alguém gostaria de colocar algum ponto? Sim? Eu só queria dizer que, num olhar geral, entre tudo isso,
quando fala das leis e tudo, está relacionado sempre com os direitos humanos, que vai todas essas relações entre buscar financeiramente, buscar riqueza e tudo, sempre vai contra os direitos humanos. E indo contra os direitos humanos, está indo contra a igualdade. E é uma coisa que o movimento tem um olhar claro, né, sobre. Sim, sim. E há uma parte no estudo em que o ancião Parminda, ele coloca que nós devemos enfatizar o respeito e a decência comum na maneira como tratamos uns aos outros, mas por mais que também essas outras fontes elas coloquem sobre isso, no final, né, isso acaba se alinhando, eles acabam se alinhando muito bem um com o outro. E nós precisamos ver isso, porque a Bíblia fala sobre dinheiro como sendo a raiz de todos os males. E se realmente estivéssemos falando sério sobre ganhar tanto dinheiro quanto quiséssemos, o máximo que pudéssemos, na verdade, todos promoveríamos a igualdade. E isso não é a verdade, né? Porque para a sobrevivência a gente vê o que acontece é que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres, né? Na verdade, não é preciso ajudar nesse sentido, para que os ricos fiquem mais ricos, mas se os ricos se tornassem mais pobres e os pobres pudessem ter um pouco mais, né? Essa ciência, a gente sabe que essa ciência não é correta, né? Do rico mais rico, pobre mais pobre. Esse é um princípio satânico. E é isso. Vamos encerrar fazendo uma oração? Vou pedir para vocês se ajoelharem. Querido Deus, nós queremos agradecer por toda a ajuda que recebemos, por nós podermos ter ideias mais claras, para nós desejarmos promover a igualdade e que nós possamos tratar nossos semelhantes como nós gostaríamos de ser tratados, que nós possamos entender, nos imbuirmos de mais informação, nós buscarmos mais informação, procurarmos seguir essa linha, né, presos às cordas que nos levam de forma tão consciente para a igualdade, para o que é a compreensão e podermos nos focarmos e ter foco e o objetivo com mais delicadeza, podendo nos aprofundar naquilo que realmente importa, sem sermos desviados por assuntos ou pontos que não nos levam à igualdade, para que nós possamos estar sempre atentos em busca dos ensinamentos e agradecidos também por esses ensinamentos que com tanta paciência nos passam. Somos gratos, Deus de bondade, justiça e amor, pela vida e pelas oportunidades. E por esse sábado, para que nós continuemos o sábado em louvor, em gratidão. Em nome e por amor de Jesus. Amém.